Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Você já reparou que, com o passar do tempo, o substrato dos seus arranjos de suculenta, o substrato dos seus vasos vão ficando compactados, vão perdendo o efeito de dreno e vão ficando assim, compactados? Então, o que fazer quando você notar que o substrato das suas plantas estão ficando mais compactados, não estão tendo aquele efeito de dreno como era no início? Então, o que fazer? Como proceder para que você não tenha problemas e, com o passar do tempo, as suculentas do seu arranjo venham a sofrer danos, como, por exemplo, esse aqui. Esse é um arranjo de suculentas típico de uma falta de observação exatamente no substrato. Aí, com o passar do tempo, mesmo que a gente nota que o substrato ainda está um pouco fofo assim, mas o dreno não é o suficiente para que a água escoe de forma plena. Aí começa a ficar empoçado, né? O substrato não seca totalmente e ocorre isso aqui, olha. As plantas poderão apodrecer e morrer, né? Foi o que aconteceu com essa crassula. Olha aí. Então, é um efeito muito danoso. Por isso, a observação constante e frequente é muito importante. Agora, o que levou essa suculenta a ficar assim? Eu percebo que, apesar de notar que não tem quase carvão ou material drenante aqui, mas está fofinho. Então, o que pode ter acontecido que fez com que as suculentas apodrecessem assim? Bom, hoje o dia aqui está bem nublado, né? Está nublado, possivelmente choverá, mas aqui é comum o sol estar bem quente. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de você deixar que o substrato feche aqueles furinhos no fundo do vaso, que serve para drenar, e aí a água começa a ficar empoçada aqui, vem o sol quente da tarde, bate sobre o substrato, que está cheio d'água, e acontece de apodrecer ou cozer as raízes da planta. Isso é o que possivelmente aconteceu aqui, visto que eu estou dando aqui esse sinal aqui, olha, e o substrato está fofo. Então, vamos ver então o que fazer nesse caso com a suculenta para que ela não sofra. Bom, o primeiro passo a ser feito aqui é a retirada das plantas. A retirada das plantinhas, a observação das raízes, né? Vamos primeiro retirar as plantas. Nota que o substrato está fofo, não está duro e nem está pesado, né? Está fofo. Vamos ver aqui. Tem Echeveria glauca em volta aqui todinho, olha aí, ó. Aqui já vejo um sinal de nematóides. Olha aqui. Então, vamos ver o que pode ser feito para recuperar as plantas, né? Então, eu vou retirar tudo aqui e já volto para mostrar o que houve. Retirei aqui as plantas. Essa jade, apesar de linda aqui por cima, estava quase sem raízes. Olha, eu acabei cortando algumas raízes que estavam aqui, mas não estavam doentes. Aqui, a glauca, a maiorzinha, eu não olhei ainda, mas aqui eu noto que algumas já tinham um pouco de nematóides, igual essa daqui, olha aí. Tinha essa bolinha aí, olha. Aqui, nematóide. Vou fazer uma limpeza e podar. Esse sedum aqui, que é o Graptopetalo mendonzai, está saudável, não tinha muito tempo que ela estava plantada aí. Então, eu vou fazer uma limpeza nas plantas. Agora, e o vaso e o substrato? Como estavam?
O que eu observei é que o substrato, ele estava drenante, sim. Ele, olha aí, ó, ele não está compactado quando você pega, apesar das raízes das plantas, quando, ó, ele desmancha. Não estava compactado, mas precisa de um pouco mais de carvão. E o que eu vi que ocorreu foi porque, olha aqui, ó, os furos são bem pequenos. E havia um entrelaçado de raízes no fundo das plantas que acabou interrompendo a saída de água, né? O dreno de forma suficiente para que a planta, para que o substrato não ficasse, olha como que é solto, ó. Para que o substrato não ficasse, né, acumulando água. Olha o pouquinho de isopor que tinha. Então, foi falha minha, foi falta de observação ao fazer a drenagem. Por isso, estava ocorrendo o apodrecimento das plantas. Eu vou misturar carvão aqui, vou dar uma limpeza nesse substrato, vou misturar carvão, mas eu vou fazer isso depois que eu fizer uma limpeza no substrato. Eu faço a limpeza do substrato para eliminar nematóides e possíveis bichinhos que estragam as plantas. Da mesma maneira que eu disse num vídeo anterior, em um dos vídeos, né, anteriores, que eu levo no fogo, né, para eliminar todo e qualquer tipo de doença do substrato e eu possa aproveitar o próprio substrato. E é assim que eu vou fazer. Então, eu lavei aqui a bacia, furei mais alguns buracos, né? Fiz mais alguns furos, que isso vai favorecer a drenagem da água. Coloquei aqui esses isopores para poder também facilitar a drenagem. Depois que coloquei uma camada de drenagem com isopor, eu estou usando aqui esse TNT. Eu fiz alguns cortes. É só para que o TNT não vá direto para o fundo e tape novamente os buraquinhos. Então, eu estou usando esse TNT e coloquei aqui esses furos, né? E vou colocar o substrato aqui em cima. E depois que eu esterilizei o substrato, eu adicionei mais carvão, bastante carvão moído, né? Picado. E também essas casquinhas aí de ovos que tem assim. Então, ficou mais drenante, né? Acho que eu vou colocar mais carvão ainda para depois plantar. Eu terminei lá o arranjo, mas antes de mostrar como ficou para vocês, eu quero mostrar mais alguns arranjos aqui que estão também precisando de dar uns ajustes, de olhar substrato, e eu farei isso num vídeo próximo. Um dos exemplos é esse aqui, né? Esse é o arranjo da madeira que parece uma bota. E aí eu fiz, e é cultivada a sol pleno, como vocês já sabem. Um outro arranjo é esse aqui, olha. Notem. Esses dias mesmo eu fiz esse arranjo. Ficou muito bonito, bem colorido, né? Com suculentas coloridas. Coloquei esse pachifilum aqui do lado, que fica com as pontas vermelhas. Muito linda. A Crassula capitella campifire era apenas um caminhozinho assim, mas veja como já cresceu. Aqui eu tenho do lado a Black Prince e aqui também. E no centro, essa Echeveria aqui, que adorna. É a Adorne. E olha como está lindo. Um outro arranjo que precisa ver se a terra está compactada, porque está demorando um pouquinho de secar, é esse aqui. Mas olha, pela mão, pela aqui, você já sabe que não, olha. Até com o dedo é fácil de dar uma levantada no substrato. Mas pode estar ocorrendo o mesmo que ocorreu naquele arranjo que eu acabei de fazer. Dos furos do vaso está sendo tapados, né? Por causa do substrato. Às vezes derrama carvão, às vezes o carvão desce, né? Uma pedrinha desce e tapa os furos. E isso impede que o substrato escoe a água. Não é nem que o substrato esteja com dificuldade de escoar, mas é por causa dos furos, né, que foram tapados por causa de algum componente do substrato, que pode ser o carvão ou pedrinhas. Nem sempre é o substrato que está ruim, né, gente?
Então, mais um arranjo. Esse aqui eu fiz recentemente. Olha, nem molhei ainda depois que eu fiz. Eu ajuntei aqui essa lindeza de suculenta, juntamente com essa, né? É um Agavoides, junto com essa Echeveria aqui, Afterglow, que é lindíssima, né? Coloquei juntinhas, juntamente também com essa lindeza aí, olha. E ficou assim. Um outro arranjo que eu vou observar em breve é esse aqui. Olha aí como estão, né? Então, são arranjos de suculentas que, num momento ou outro, você precisa estar mexendo, né? Então, o vídeo de hoje é com esse tema. Como observar, né? Ou o que fazer quando a gente nota que o substrato já está ficando compactado e a água não está mais descendo pelos furos com a mesma rapidez que descia no início. Olha esse como está lindo. Então, são dicas, gente, de cultivo que é comum. São experiências que é comum a gente se deparar no nosso jardim. Então, é muito importante a gente estar observando, viu? Por isso é que eu gosto de falar sempre as experiências que eu tenho aqui no meu jardim de suculentas, com essas suculentas cultivadas no tempo, a céu aberto, né? Tomando sol o dia todo. Então, é exatamente para poder compartilhar essas experiências, porque um momento ou outro vocês poderão se deparar com esses probleminhas e aí já fica essa dica. Olha esse como está lindo. Aqui na frente é a Super Boom, o Graptopétalum Super Boom, e aqui atrás, Crassula capitella camphiphile. Do lado e do outro, a Echeveria prolífica. Lindo, não é verdade? Vamos agora ver como ficou o arranjo que eu acabei de replantar? E aqui está, mesmo com a mesa sem limpar ainda, eu vim mostrar para vocês como ficou o arranjo novo, já com substrato recuperado. Coloquei bastante carvão no substrato, depois de esterilizar o substrato antigo que eu tinha, que estava aí mesmo no vaso, eu reaproveitei e coloquei assim, olha. Eu coloquei esse aqui, que é o Dr. Cornelius. Aqui eu coloquei a Super Boom, Graptopétalum Super Boom. Aqui eu coloquei a Echeveria Laguna Sanchez. E aqui eu coloquei a Lovely Rose. Aqui na frente, o Graptopétalum Mendonzai. E aqui em volta, conforme já estava anteriormente, eu coloquei uma meia lua dessa Echeveria glauca. E ficou assim o arranjo de suculentas. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essas dicas, né? De como fazer quando o substrato aqui, ó, está compactado. Qual é o procedimento certo. E espero que dê certo, que sejam dicas boas aí para vocês. Se gostaram do vídeo, olha, curta o vídeo, deixe o seu gostei. E se você não é inscrito, se inscreva se desejar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!